Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta. Vamos continuar e a gente finaliza agora o nosso curso de Direito do Trabalho 2, né, que é a parte coletiva do trabalho. Bom, para esse final, eu reservei ali o que é também, né, uma das formas de encerramento também do direito do trabalho, que é a prescrição e a decadência, tá? E aí, dentro, né, do direito trabalhista, a prescrição e a decadência, elas são ali a perda definitiva, né, de um direito pelo decurso de um prazo estabelecido em lei. E aí, inicialmente, a gente volta para a nossa definição de prescrição e decadência, que está lá no Código Civil, que a gente estuda em direito civil, que é muito simples, né? A ideia de que a decadência, ela é a decadência de um direito e a prescrição é o decaimento, né? A perda de um direito de ação, né? Então, vamos diferenciar isso aqui. No contexto trabalhista, a decadência ela vai se aplicar aos, assim, né? Vai principalmente se aplicar nos prazos que reivindicam direitos específicos. Então, por exemplo, um trabalhador, quando ele sai de uma empresa, ele tem ali 2 anos para reivindicar os últimos 5 anos de trabalho dele, né? Esse é o prazo. Se nos 2 anos ele não vai atrás, né, esse direito dele decai. Uma outra coisa, né, uma outra diferença é que o que acontece dentro desse tempo, né? Quando é que começa a contagem desse tempo? Quando é que a gente começa a perceber essa ideia? A partir do dia que ele é demitido, efetivamente, né? Porque aí a prescrição ela vai atuar sobre a exigibilidade desse direito. Então, a partir do momento em que ele é demitido, começa-se a contar os 2 anos para que ele possa requerer os últimos 5 anos de trabalho. Caso ele não faça isso, prescreve para ele o direito de ação e decai o direito dele receber essas verbas indenizatórias, tá? Então, nesse formato, né, explicando dessa forma, a gente percebe que acaba sendo ali no mesmo efeito, né? Mas são coisas diferentes. Atenção para isso, porque são coisas diferentes, né? Uma é o decaimento do direito e a outra é o decaimento do direito de ação, né? O direito de pedir isso na justiça, tá? Bom, os principais prazos prescricionais são esses da CLT, né? 2 anos para ações trabalhistas, no geral, tá? Tanto para trabalhador urbano quanto para trabalhador rural. A gente vai ver que tiveram algumas modificaçõezinhas ali com a emenda de 2000, né? Mas, no geral, o prazo é esse. 30 anos para prescrição de ação contra FGTS. Então, tá, se a empresa deixou de pagar, né, você pode cobrar até 30 anos, né, esse direito. E 5 anos para ação de acidente de trabalho, tá? Então, esses são os prazos para você entrar na justiça para cobrar. Entretanto, essa prescrição ela pode ser suspensa, tá? E aí a gente vai ver algumas diferenças ali fundamentais já nessa primeira ideia que eu dou para você. Porque, por exemplo, a decadência, ela se inicia, né, a partir do nascimento do direito. Já a prescrição, ela conta a partir do dia da violação daquele direito, né? Então, digamos que a partir do momento em que eu começo a trabalhar para uma empresa, eu vou adquirir o direito de receber as minhas verbas indenizatórias, né? Se eu for demitido sem justa causa. A partir do dia em que eu for demitido sem justa causa, é que eu começo a contar a minha prescrição para poder cobrar essas verbas aí, se eu não tiver recebido, né? Então, digamos assim, a empresa tem 10 dias depois do meu desligamento para fazer o pagamento. No 11º dia nasce o meu direito de recorrer à justiça para buscar essas verbas indenizatórias. Então, inicia o meu prazo de prescrição, tá? Interrupção. Na decadência, a decadência ela não é interrompida por nenhum ato, né? Já a prescrição, ela pode ser interrompida por algum ato possível ali no meio. Eu posso interromper essa prescrição
se eu precisar, né, e aí a legislação traz alguns efeitos para isso, enquanto, né, eu estou tentando ele resolver de algum modo, então eu posso suspender e depois ela pode voltar. E normalmente a decadência ela pode ser declarada de ofício pelo juiz, né? Afinal de contas, a partir do momento em que recebe uma ação, uma das coisas que o juiz faz é verificar os requisitos de admissibilidade dessa ação. E um dos requisitos é a decadência. Se o direito dessa pessoa de cobrar aquilo ali já decaiu, ela não poderia estar cobrando, né? Então, esse é um dos casos em que o juiz pode declarar essa decadência de ofício. Só que a prescrição, ao contrário, ela não pode ser declarada de ofício. A parte contrária tem de alegar essa prescrição. E se não alegar, perdeu. Tá? Inclusive, também para... assim, né, no direito trabalhista tem muito disso, né? Aquilo que você não alegou, que você deixou passar, né, não volta. Então tem que prestar muita atenção nesses detalhes aí, tá? Bom, os dois, né, tanto a prescrição quanto a decadência, elas visam a segurança jurídica, logicamente, né? A prescrição, ela vai proteger ali o empregador contra uma ação de muito tempo depois do funcionário, por exemplo. O funcionário trabalhou 15 anos depois, ele fala, tenho que receber isso aqui, fiz uma poupança forçada, porque se eu for atualizar aquilo que eu recebi naquela época para hoje, eu vou ganhar mais, então vou esperar, vou deixar. Não pode, né? Isso é um tipo de segurança jurídica. Essa cobrança excessivamente tardia é vedada pela nossa legislação, tá? Então, não pode de algum modo. Enquanto a decadência tem uma ideia de promover um tempo razoável para a resolução de um determinado problema, né? Para manutenção de um determinado direito. As duas coisas servem literalmente para te dar uma segurança jurídica, você ter um tempo para fazer certas coisas, tá? Bom, atos nulos, né? Como é que funciona a ideia dos atos nulos dentro do direito trabalhista para essa ideia de prescrição e decadência? Normalmente o ato nulo, claro, vai depender de cada ato, né? Mas a nulidade no âmbito trabalhista, ela também vai gerar ali, a partir do momento em que a norma, né, for nula, for considerada nula de pleno direito, nasce ali o prazo de prescrição, tá? No geral, nas situações em geral, né, vai se exigir uma interpretação sistemática ali do ordenamento jurídico, então vai precisar ter uma discussão no âmbito da justiça trabalhista, tá? Mas normalmente, porque isso vai envolver uma matéria de ordem pública mesmo, mas os atos que são fraudatórios ao direito trabalhista, já de início, eles também têm uma validade, né? Assim, o início da prescrição começa a partir do momento em que aquele direito for violado, né? Como eu falei. Então, tem ali um princípio de começa a partir do momento em que nasce ali o direito de ação, tá? Bom, esses prazos, eles vão ser aplicados a diferentes ações trabalhistas, tá? Todos os tipos de ação trabalhista, inclusive aquelas que derivarem de atos nulos, né? E, no geral, algumas jurisprudências do TST já deixaram esse prazo igual ao prazo normal, né? O prazo tradicional ali do direito trabalhista, 2 anos para você cobrar até os últimos 5 anos do direito. Tá? Então, 2 anos de prescrição ali para você cobrar até os últimos 5, né? Sendo o máximo de 5 anos ali o decaimento do seu direito, tá? Bom, ainda assim, a gente tem, né, nessa ideia de perder um direito, a ideia de você judicializar isso tudo, né? Quando você faz ali uma judicialização, a ideia é que
a justiça promova essa estabilidade da relação de emprego. Afinal de contas, como a gente vê lá no Direito do Trabalho 1, né, um dos princípios é a manutenção da relação de emprego. Né? A ideia é que a gente mantenha o máximo possível a relação de emprego. Então, às vezes é necessária essa interferência judicial para a manutenção de um certo direito trabalhista, tá? Agora a gente precisa falar muito sobre a emenda constitucional de 2000, que é a emenda número 28, tá? Essa emenda, ela trouxe algumas alterações, principalmente em relação a padronizar os prazos, né? Tanto para o trabalhador rural quanto para o trabalhador urbano, né? Porque a partir de 2000, esse prazo normal de 2 anos para cobrar até os últimos 5 anos de trabalho passa a ser aplicado tanto para os trabalhadores urbanos quanto rurais, porque no caso dos trabalhadores rurais, antes de 2000, eram apenas os 2 anos para cobrar os últimos 2 anos, né? Não tinha essa extensão, tá? Trabalhadores domésticos acabaram ficando de fora da nossa Constituição, né? Acabaram ficando ali fora das normas constitucionais, então eles entram no prazo geral estabelecido pelo Código Civil. Porque assim, nós temos um princípio da especialidade, né? Quando a gente vai tratar de alguma norma dentro do direito brasileiro. Se a gente tem uma norma específica trabalhista que trata sobre esse assunto, a gente vai usar a norma específica. Mas se a gente não tem, a gente usa as normas gerais como base se a gente não tiver. Então, nesse caso, por exemplo, o empregado doméstico, a ação do empregado doméstico, ela foi excluída do contexto constitucional, até porque a ideia, né, do empregado doméstico, da defesa do empregado doméstico é relativamente recente. Provavelmente vai mudar nos próximos anos? Provavelmente vai mudar, provavelmente mudou muita coisa. Aliás, já mudou muita coisa na reforma trabalhista, mas ainda assim, né, ainda estão ali, ainda está se adequando, né, os trabalhadores avulsos, por exemplo, são outros tipos de trabalhadores que também estão ali, pela jurisprudência do TST, se igualando a trabalhadores urbanos e rurais, né, tendo prazo de 2 anos e de 5 anos de decadência, e você tem ali, né, essa padronização, a gente está buscando essa padronização, que vem ali desde a emenda 28, agora, né, com a nossa reforma trabalhista. E, bom, como eu costumo dizer, o direito corre atrás da sociedade, não o contrário. Então, estamos num período em que o direito está tentando novamente buscar a prática da atualidade para colocar numa normatização ou para adequar a normatização que já é existente, tá? Bom, isso é a parte que faltava para a gente discutir sobre o direito do trabalho 2, tá? Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato comigo pela tutoria, eu estou sempre à disposição. Realiza aí as suas atividades direitinho, seu material está bem completinho e qualquer coisa, é só entrar em contato conosco, que a gente está aqui para te ajudar. Foi um prazer estar aqui com você por mais essa matéria e até breve. Tchau, tchau.